prezados e prezadas, um alô para a galera do chapéu, nossos queridos telespectadores, filhos de Porto União da Vitória. Sejam bem-vindos à televisão, mais especificamente a TV 1000, afiliada à TV Cultura, e mais especificamente ainda ao programa Nuances da Melodia, um espaço para percorrermos o universo da arte, da cultura e da história em nossas cidades. E hoje contamos com o empresário, DJ e ex-presidente da CDL, Luciano Karpovich. Nos vemos após os intervalos e lembrem-se, valorizem as empresas que apoiam a cultura. A Secobi, Central de Cobranças, atua há mais de 20 anos para resolver problemas de crédito e débito entre empresas e clientes inadimplentes. Oferecemos ao cliente um serviço personalizado e uma equipe altamente qualificada em cobrança. Nossa missão é trazer soluções eficazes e eficientes com o mais alto padrão de qualidade e desempenho. A Secobi está localizada à Rua Barão do Rio Branco, 36, Centro, União da Vitória, Paraná. Está procurando hospedagem em Porto União? O Hotel San Rafael é a melhor opção. Estamos equipados com as melhores acomodações, oferecendo conforto e qualidade para tornar sua estadia uma experiência única. Além disso, contamos com um delicioso café da manhã, estacionamento privativo e acessibilidade. Confira nossas opções de quartos e suíte nupcial. Estamos situados à Rua Prudente de Moraes, 377 Centro, Porto União, Santa Catarina. Aguardamos sua visita. Olá, Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que é um amigo pessoal, estou muito feliz de ter você aqui conosco e tenho certeza que essa entrevista vai ser um estouro. E aí, tudo bacana, tudo do balacobaco? Tudo certinho, Vlad, muito bem. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação participar dessa entrevista hoje. Luciano, vamos começar falando da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de União da Vitória, a qual você presidiu. Quais são as funções, as finalidades dessa instituição, as responsabilidades que você assumiu enquanto presidente? Por favor. Bom, Vlad, vamos conversar um pouquinho. A CDL, né, bem curtinho, né? Hoje eu ainda faço parte do quadro de diretores, né? Minha função atual é diretor-secretário, mas eu fui presidente da CDL em 2013 a 2016. Eu assumi um pouquinho antes desse período, substituindo uma presidente que não pôde terminar o cargo porque teve que se mudar da cidade. Então eu peguei e assumi no lugar dela por 1 ano, 2 anos por aí, mais ou menos. E depois assumi o cargo como presidente mesmo efetivo em 2013 e até 2016. A função da CDL, assim, para resumir, a função principal dela é dar informações aos comerciantes que são associados à CDL quanto ao crédito, a um instrumento assim de segurança assim para o comerciante obter informações e poder fazer uma venda mais segura, com dados do consumidor. Essa seria a função, vamos dizer, principal da CDL. Mas a CDL tem outras atividades paralelas que também desempenham e têm uma grande importância assim na sociedade. Por exemplo, assim, a CDL representa os associados da entidade junto ao poder municipal, aos seus representantes, e a gente assim evita assim alguns problemas administrativos ou alguma coisa que possa prejudicar os nossos associados. Então, na verdade, assim, a gente conversa muito com o prefeito, com o poder executivo, né, com o legislativo também, sobre as ações do município. E tem assim um cuidado especial nos assuntos relacionados ao comércio. Então é uma das funções da CDL também. E outra, né, também a gente promove assim alguns eventos, né, tipo a chegada do Papai Noel e outras promoções de vendas, assim, em tempos, né, para promover justamente o comércio local de União da Vitória e de Porto União.
Você acredita em Papai Noel? Opa, acredito sim. Todo mundo tem um lado infantil, uma boa lembrança de infância, né? E por que não mantê-la, né? Exatamente. Luciano, você é um empresário de sucesso com a Sinalmax Comunicação Visual. Apesar das ferramentas tecnológicas estarem bastante desenvolvidas nos softwares, ainda existe algum trabalho essencialmente artístico-gráfico? Vlad, eu acho que assim, a arte ela está relacionada com praticamente tudo que é feito hoje, até numa indústria, num comércio, sempre requer um certo apelo artístico. E na comunicação visual, praticamente 90% é artístico, 10% é suor, mas 90% assim é inspiração, dedicação, cuidado. Então a gente tem o nosso departamento criativo lá, que somos, na verdade sou eu e mais um funcionário nosso que é bem antigo, que respondemos pela criação das artes. Existe também os arquitetos e agências de publicidades que nos encaminham essas artes gráficas para a gente executar o serviço. Mas é praticamente impossível separar a arte da comunicação visual, porque a gente representa a imagem da empresa que nos procura. Então, a fachada comercial, o letreiro, o toldo que vai na frente da loja, tudo tem que ter assim, um certo esmero, um certo cuidado para que aquela fachada ali represente o comerciante, aquele comércio, aquela indústria, aquela empresa. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso. Graças a Deus nós temos uma experiência boa, pois nós já estamos trabalhando há 25 anos no mercado de comunicação visual. Caramba! Então é um tempo bem significativo. Passou rápido? Passou muito rápido. Inclusive nem vi o tempo passar, né? Mas é assim. Então a gente tem esse cuidado, né? Nossos concorrentes, nossas empresas também, eu acho que devem trabalhar na mesma linha, né? Um cuidado da comunicação visual é importante, porque a identidade da empresa que nos procura, ela tem que ser valorizada. E uma empresa séria, dedicada e com experiência faz de tudo para que isso aconteça. Quais os principais produtos e serviços da Sinalmax? A gente trabalha desde o mais básico de tudo, que é o cartão de visita do cliente, que é a primeira apresentação, até na sequência são rótulos, etiquetas, banners, decoração de vitrines, adesivos publicitários para pôr em carro, personalização de frotas, fachadas comerciais, luminosos, trabalhamos com ACM, letras caixas, LED. Assim, o que o cliente precisar, com certeza nós faremos. E se tiver alguma coisa assim muito especial, a gente vai procurar atender da mesma maneira. Vamos atrás, vamos desenvolver o processo e vamos atender o cliente no que ele precisa. Inclusive, Luciano, queria aproveitar para agradecer a Sinalmax. Afinal, vocês têm nos apoiado culturalmente em alguns projetos. Um deles foi o nosso CD aqui, né? Opa. Pedi até licença sua para citar os outros envolvidos aqui, a Gráfica GB, Secob, Capelletti, Mauro Roman, Kerber, Le Copain, San Rafael, Revestical, Hotel Riad, Dr. Valber, Stasiak, César Impinotti e Procoente. Luciano, você teve uma carreira de alguns anos na música eletrônica como DJ e nós queremos registrar um pouco dessa história. Naquele momento, qual era a proposta desse serviço? Por exemplo, era algo que você fazia a bel prazer ou havia alguma ambição profissional? Bom, Vlad, na verdade, assim, tudo aconteceu meio por acaso. Como tudo na vida da gente acontece, assim, tem um propósito, mas, assim, a ideia de fazer som, DJ, veio muito por influência do meu ex-sócio. Inclusive ele é falecido hoje, uma pena, é o Jefferson Chagas, muita gente conhece ele. Nós dois éramos soldados do 5º BE-Combi, na época de 86, mais ou menos, quando veio essa oportunidade da gente trabalhar como DJ num clube tradicional da cidade, que opera até hoje. Lá em São Cristóvão é a Sociedade Sede,
muita gente conhece, muita gente vai lembrar da gente. Nós tínhamos o sistema Tape 1 na época. A oportunidade veio assim de uma necessidade do clube de ter um som para complementar a renda do clube, pois ela tinha, na época, acontecido de uma fatalidade, pegou fogo no clube e queimou grande parte da sede. Sobrou um pequeno espaço lá que era de alvenaria, que foi improvisado com uma mini pista de dança e o sistema de bar. E precisaria alguém que pudesse fazer um som nas noites de sábado, porque no domingo existia a tarde dançante tradicional, que era animada pelo conjunto Vice-Versa. Então a gente começou assim. Nós recebemos esse convite, o meu amigo Jefferson insistiu comigo para que entrasse de sócio nele nessa empreitada. Era uma coisa audaciosa na época, porque nós não tínhamos equipamentos, não tínhamos recursos financeiros. Nós estávamos no quartel e na época soldado não ganhava praticamente nada, né? Mas nós fomos com a cara e com a coragem, pegamos os equipamentos de som que eu tinha na minha residência, minhas caixas de som, e ele também tinha alguns aparelhos, na verdade ele tinha até a maior parte, né? E nós juntamos tudo. E ali começou assim como o meu primeiro empreendimento, o meu primeiro negócio que eu tive. Na época eu tinha 19, 20 anos mais ou menos, e foi o primeiro empreendimento. E graças a Deus, sim, foi um período gostoso. A gente trabalhou legal lá, foi alguns anos dedicado ao sistema de sonorização. Nós trabalhamos muito tempo lá na sede, primeiro no sábado, e depois nós fizemos as domingueiras da sede, que por sinal se transformaram um sucesso na época. Um público fantástico. Começou inicialmente com um público médio de 300 pessoas, que já era muito bom, e foi subindo. Então assim, nós tínhamos na melhor semana do mês, assim, por volta de 1.000 e poucos pagantes, quase todo domingo. Então era uma coisa muito legal, assim. Para a época era um público fantástico, assim. Eu não lembro um clube assim que tivesse tantos pagantes na portaria. Existe o Aliança e tal, que promovia bailes, e tinha um movimento parecido, até superior, mas era um quadro associativo bem grande, né, e tal, né, e eram promoções que não eram semanais, eram de vez em quando. Mas a sede, ela mantinha um público muito bom, 600, 800, 1.000 e poucos pagantes, né, praticamente por muitos anos, 2, 3 anos que nós tocamos lá, mantivemos esse público. Foi muito gratificante, muito legal. Luciano, você presenciou a era do disco, que apesar de ainda continuar a ser produzido, ele perdeu um pouco da visibilidade comercial. Qual seria a diferença em termos de equipamento entre ouvir um LP e uma música num aplicativo ou num CD? Vlad, hoje existem muitas tecnologias que as pessoas insistem, ou uma questão de opinião, ser superior ao LP. Mas assim, superior em que sentido, na verdade? Então tem essa questão. Eu, assim, no meu gosto musical, na minha preferência, eu ainda prefiro o LP, como muitos puristas de som, pessoas que se dizem audiófilos, elas preferem a qualidade do LP por ela ser uma mídia que não é tão digitalizada assim. Ela é uma coisa sólida, uma coisa que tem conteúdo, é um instrumento, é uma coisa física que gera um som. É diferente de uma mídia digital, por exemplo, que existe uma informação, bit, que transforma em som. Então eu acredito assim que a pressão sonora, a clareza dos timbres, dos instrumentos musicais, da própria voz do artista, é uma coisa muito mais natural. Por mais que ela tenha algum ruidinho, algum chiadinho, porque você não consegue manter sempre o disco intactamente, né? Novo, e mesmo também depende de agulha e outras partes mecânicas e eletrônicas para gerar esse som, ainda é muito fiel à qualidade do som. Eu acho muito legal o som, eu prefiro o som do LP ao CD, por exemplo, ou até ao Blu-ray, que é uma das últimas mídias físicas que saíram. E depois
Lógico, a mídia digital, essa que você tem no celular, tem no notebook, no computador, é uma mídia mais prática, né? Você tá ali, tem ela ali ao momento que você quiser curtir sua música, né? Apesar que quem tem tempo e oportunidade, um bom LP e um bom equipamento de som ali é uma produção muito mais agradável. O que se dizia muito sobre o conjunto Queen, que além do inegável talento, que eles tinham a melhor equipe de sonorização do mundo. E o equipamento, Luciano, é realmente tão importante? Ele pode ser responsável pelo sucesso ou pelo declínio de um artista musical? Perfeitamente, né, Vlad? Então, o equipamento, a qualidade do som ajuda muito o artista a mostrar o talento dele. Mas eu digo assim, que um artista que tem o melhor som, o melhor equipamento do mundo não vai ser o melhor artista. Mas aquele artista que é muito bom, ele se vira muito bem com um equipamento mais simples, tudo tranquilo. Mas se ele puder associar os dois, ele vai ser um mega star, né? A proposta do Queen, era a dedicação de outros artistas ali que a gente via, o Michael Jackson, né? Preocupado com a coreografia, com a música, qualidade dos instrumentos, né? Do equipamento de som que reproduzia, que ele levava para os shows dele. Era tudo um espetáculo voltado à perfeição, exatamente como o Queen que você mencionou. Artistas que a gente lembra, passou o tempo deles, mas a gente vai lembrar para sempre. E a geração nova que não teve a oportunidade de curti-los na época, curtem hoje. Meus filhos gostam dessas bandas, desses artistas. Como você gosta lá, sabe que vai lá em casa de vez em quando lá, a gente toca muito isso, né? É um saudosismo gostoso e apreciar uma arte que, assim, não é que não existe hoje, existem artistas fantásticos hoje, mas parece que todo esse esmero, todo esse cuidado ficou um certo tempo, assim, perdido ali, né? Muito comercial demais, muito som descartável hoje em dia, né? Muito fácil de o cara ser sucesso e deixar de ser sucesso também, né? Nós já degustamos algumas garrafas de vinho na sua casa. Opa. E você construiu um pub dentro da sua residência, o chamado Karpovich Pub, com uma decoração toda estilizada, rock and roll, tem o Ed, uma escultura em tamanho autêntico, feita em espuma, quadros de bandas, Elvis, né? Toda essa decoração, ela reflete as suas preferências musicais? Certo ponto remete assim à minha juventude, à minha adolescência, né? Onde essas bandas aí, na verdade, elas estavam surgindo, fazendo seu sucesso na época. Mas não é só por esse motivo, é que as pessoas que frequentam a minha casa, elas têm assim uma certa preferência musical pelo rock, né? Então a gente queria fazer um espaço em casa que fosse agradável para receber os amigos, fosse descontraído, descolado, não fosse nada sisudo, nada que o pessoal tivesse que ir tudo arrumadinho lá e não. Lá nós se reunimos de vez em quando, você sabe bem disso, que é para curtir uma sexta-feira ou um sábado, quem sabe, fazer um churrasquinho, escutar uma boa música, e a gente procurou fazer um ambiente mais aconchegante assim e tal, e usou o tema do rock por ser a preferência da maioria dos nossos convidados. E muito da parte da decoração assim tem assim um pouco da sugestão dos nossos amigos, né? O pessoal disse, por que você não faz um luminoso aí do AC/DC? Pá, fizemos lá, né? Eu gosto da banda Queen, então vamos lá, colocamos lá, né, um artista. E assim vai indo, né? A gente usou o tema da decoração do ambiente como rock and roll por ser preferência dos nossos convidados. Luciano, algum cantor ou conjunto que você costuma escutar, que integra as suas preferências, mas que seja atual? Atual? Nossa, você me pegou, hein? Eu acho que assim, dos artistas novos, assim, recentes, Vlad, eu não vou saber citar nenhum nome teu, nenhum artista assim contemporâneo agora.
Tá muito em sucesso sertanejo, né? Agora um pouco voltando um pouquinho o pagode e tal, mas não tenho essa preferência musical. Então eu gosto de citar os artistas assim, que é da minha época, que veio vindo, as bandas de rock que eu gosto, o Lynyrd Skynyrd, eu acho que é assim a pronúncia, não sei, mas eu gosto da banda, do estilo deles, né? Do AC/DC, que é uma banda que eu lembro de um amigo, nós parava na casa dele lá no sábado à tarde, nós fazíamos uma mistura lá de bebidas, lá era um guaraná com uma vodka, alguma coisa assim, e nós escutava os CDs dele, ele gostava muito do AC/DC, então nós escutava a coleção de música deles lá, da seleção o conjunto de discos dele, né, a coleção de discos dele lá, batia um papo, era um sábado à tarde bem agradável na casa desse nosso amigo. Então a minha preferência fica sempre voltada aí no ambiente do rock and roll, das mais antigas, assim, né? Como foi seu memorável encontro com o grande artista Moacir Franco no Barril 2001? Faz tempo isso aí, né, Vlad? Nossa, deve ser 1990, por aí. Na época a gente tocava algumas noites lá no Barril 2001. E numa noite dessa nós tivemos a felicidade de preparar o playback do Moacir Franco. O Barril era um clube bem pequeno, então não tinha possibilidade de colocar uma banda para acompanhar o Moacir Franco e tal. Então a gente improvisou lá, fazendo um fundo musical por meio de playback, né? A gente colocou uma fita lá no equipamento e o Moacir Franco faria a voz, né? O que foi legal, assim, da noite, assim, é que era um clube pequeno e era uma promoção, assim, mais restrita. Era para poucos convidados ali, né? E então a gente teve a possibilidade de ter uma interação com o artista. E o Moacir Franco era um gentleman, né? Uma pessoa muito querida, muito simples, assim. A gente sentou numa mesa, conversou antes, ensaiou um pouquinho antes. A gente bebeu um whiskinho lá e tal, para quebrar um pouco o gelo, né? Fizemos um pequeno ensaio uma hora antes, 2 horas antes, né? Ele voltou pro hotel dele, nós deixamos tudo preparado lá, aguardando ele, né? Foi dado início à noite. Ele fez a apresentação dele, muito legal, uma apresentação, não lembro da época, mas foi em torno de 1 hora até, sabe? Bem legal, cantou várias músicas que era sucesso na época, interagia com as mesas, interagia com os convidados, foi uma coisa bem legal. Foi assim um contato com um artista que era famoso, é famoso até hoje, por sinal, né? E na época ele era mais famoso ainda, ele era um artista de grande aparição na mídia, na televisão. E foi uma grande satisfação a gente fazer parte desse momento ali, num saudoso clube também, que era o Barril 2001, né? Muito bem, Luciano. Nós tínhamos um amigo em comum, uma pessoa que foi muito importante para a comunidade, que infelizmente nos deixou. Ele frequentava o seu pub. O que você diria se você pudesse conversar mais uma vez com o Padre Silvano? Nossa, o Padre Silvano era um querido. Ele era um amigo assim que surgiu assim, no caso da transferência dele aqui para a União da Vitória para assumir a catedral. E na época, assim, eu fazia parte da comissão da catedral, eu ajudava em algumas atividades lá na nossa catedral lá, e eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Silvano. Então, dali acabou surgindo amizade com outras pessoas e com o Padre Silvano. Aconteceu a oportunidade dele me convidar para na sacadinha lá dos padres lá, fazer um filezinho lá, tomar uma cervejinha com ele. Dali partiu o convite de retribuição para ele lá no nosso pub, lá no nosso espaço, nossa residência lá, né? E ali ficou assim um certo ponto de encontro. Quase que toda sexta-feira, ou sempre que era possível o padre comparecer, ele ia para nós bater um papo com o pessoal, com nossos amigos, com nossos convidados, e era assim uma sexta-feira bem agradável. Que o Padre Silvano, você conhece muito bem ele também, é uma pessoa que dificilmente de uma conversa com ele você deixaria de aprender alguma coisa nova. O
Padre Silvano sempre tinha alguma coisa para te ensinar, ou para te encaminhar para alguma coisa, ou te dar uma sugestão, né? Ele não dava palpite em nada, né? Mas ele pegava, às vezes dava uma sugestão, te ensinava alguma coisa diferente, te contava uma história que você não sabia, né? Então, era muito, muito agradável, pessoa de conteúdo, muito agradável, muito simples e muito querida. Inclusive, até ele celebrou lá em casa mesmo uma pequena cerimônia lá para comemorar os meus 25 anos de casado com a minha esposa, né? Foi um negócio bem legal, nós temos algumas fotos que é uma lembrança da época, né? E te guarda com muito carinho. Muito bem, meu amigo. Um abraço também para tua esposa, para os teus filhos aí, se estiverem nos assistindo. Chegando no final do nosso programa, levando em conta toda essa experiência que você nos contou hoje, o seu trabalho que é artístico também na parte gráfica da empresa, muito importante. Eu faço a seguinte e última questão. Luciano Ednei Karpovich, o que é a arte? No meu ver, assim, é uma expressão de sentimentos. O artista, quando ele faz a obra dele, pode ser um quadro, pode ser uma música, quem sabe, eu acho que sempre ele vai contar uma história, um sentimento dele, uma alegria, quem sabe, ou uma tristeza, ou um outro acontecimento, ele vai expressar através da arte. E ela é uma expressão de sentimento também da pessoa que contempla essa arte ou ouve a música e tal, porque as pessoas têm interpretação muito diferente da arte. Ela pode significar quase nada para uma pessoa e pode ser uma coisa fantástica para outra, uma alegria imensa ou uma memória. A arte, no meu ver, assim, é a expressão de sentimento, se pudesse resumir alguma coisa assim. Mas eu acredito que seja por aí. Luciano, meu querido amigo, muito obrigado. Obrigado, Vlad. Volte sempre. Obrigado pelo convite. E estamos lá, né? A nossa casa também é sua, né? Obrigado. Obrigado. Meus amigos, um abraço para todos vocês que nos acompanham. E caso vocês estejam curtindo os nossos conteúdos, por favor, nos sigam também nas nossas redes sociais. O seu apoio é muito importante para nós. Até a próxima. Tchau!